Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 9 minutos. Manhã de terça-feira aqui em Itajaí, estamos com 6 graus de temperatura e uma sensação térmica de 3 graus. Bem frio, estou agasalhado aqui, ó, com a minha jaqueta de neoprene, né, que é aquele mesmo material da roupa do mergulhador, para segurar o frio, né? Mas é um friozinho gostoso. Eu sou apaixonado pelo frio. Imagina um pernambucano apaixonado pelo frio. Esse sou eu, né? Até porque mais de 30 anos longe de casa, né? Meu, muito tempo. Então a gente acaba se acostumando. Eu, 30 anos, não, quase 40 anos, né, fora do estado de Pernambuco. Então esse frio ele é agradável demais. Mas Deus abençoe você muito mesmo nessa terça-feira, manhã de terça-feira, 13 de agosto de 2024. Amém? E nessa manhã, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, eu quero trazer um assunto bem interessante para nós. Eu quero ler o que está escrito aqui no livro dos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz o seguinte, abre aspas, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Esse texto fala da lei do plantar e do colher. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando. Esse texto fala sobre a lei do plantar e do colher. Tem uma ilustração antiga que fala sobre a história da sogra e da nora. E a nora não gostava muito da sua sogra. Então ela foi um sábio. Ela procurou um sábio e ela queria um remédio para matar a sogra. Só que ela queria matar aos poucos, não de uma vez, para ninguém desconfiar. Então o que é que o sábio fez? Pegou uma poção, deu para ela e falou assim: olha, você vai dar essa poção todos os dias. Mas para ninguém desconfiar, todos os dias você trata ela com amor, com carinho. Ok? Ela deixa comigo. Então todo dia, aquela nora, ela dava um pouco daquela porção na comida da sogra e tratava aquela sogra com carinho. E nesse carinho tinha a educação, né, a bondade, uma pitada de amor. Ok? E foi tratando e jogando um pouco daquela porção. Quando chegou próximo dos 30 dias, ela foi num sábio novamente. Ela disse: olha, o que é que eu faço? Poxa, eu gosto tanto da minha sogra, ela é tão boa, ela é tão bondosa, eu não quero mais que ela morra. Aí o sábio falou para ela: não se preocupe, aquele remédio, aquele veneno que eu te dei não era nada, porque o defeito não estava nela, o defeito estava em você. A partir do momento que você mudou o seu tratamento, começou a tratá-la com amor, você começou a ver quem realmente era a sua sogra. Então essa ilustração trata da lei do plantar e do colher. Quando você planta amor, você semeia amor. Então essa lei opera positiva e também negativamente. Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Nós estamos plantando todo o tempo.
tudo o que nós fazemos são sementes. Por exemplo, palavras, pensamentos, atitudes, o que fazemos com dinheiro. Nós iremos colher de acordo com o que plantamos, porque tudo começa com uma semente. Até mesmo acordando cedo para estar aqui na nossa programação, eu estou plantando semente. Eu não sei quem vai colher, mas eu estou plantando semente. De acordo com a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz assim, abre aspas, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, quanto mais você planta, mais você colhe. Se um agricultor planta uma semente, ele colherá uma árvore. Mas se plantar milhares de sementes, ele colherá, ou seja, ele terá uma colheita abundante. Então, essa é a lei que eu quero falar hoje. A lei do plantar e do colher. E observe que eu e você, nós podemos escolher o que plantamos. E eu quero falar para vocês hoje sobre 3 formas de plantar, ou 3 maneiras. No versículo 8 fala assim, Gálatas 6:8, o que semeia da carne colherá corrupção. O que semeia da carne colherá corrupção. Atitudes de derrota, negativismo, indiferenças, são semente para o mal. Então, quando a gente semeia palavras negativas na mente, por exemplo, dos nossos filhos, cônjuges, nós vamos semear coisas ruins. E lembre-se que seu filho é uma tela em branco. Você é que faz a pintura. Já o teu cônjuge é uma tela já pintada. Você é responsável por apagar algumas coisas que lá já estão. E também escrever outras em cima. Então, quando nós temos uma vida de solteiro, por exemplo, não gosto de falar de ninguém, gosto de falar de mim. Quando eu tinha vida de solteiro, eu tinha determinados hábitos. Depois que eu casei, eu mudei. Outro dia nós estávamos assistindo um filme, né, aquele filme Protetor com Denzel Washington, e ele é muito sistemático, quem assistiu ali na mesa, bota as coisas assim, e eu falei para minha esposa, né, eu quando era solteiro era assim, mas a vida em conjunto, em casal, ela é adaptada. A minha esposa, ela também mudou os hábitos dela e eu mudei os meus. No futuro era assim, eu falei, era. É só observar o meu carro. Eu saio, quando eu chego eu limpo. Mesmo que só tenha andado eu dentro do carro. Porque eu sou assim. Ou seja, eu semeio a limpeza no carro, vou andar sempre com o carro limpo, por exemplo. Né? Mas, quando nós plantamos nos nossos filhos boas sementes, e plantamos nos nossos cônjuges boas sementes, vamos colher coisas boas no nosso dia a dia, no nosso convívio. Muitas pessoas sonham em ter um lar feliz, mas todo o tempo estão semeando amargura, ressentimento, ofensas. E essas pessoas estão vivendo fracasso e derrota, porque estão semeando amargura e ressentimento. Amargura e ressentimento gera fracassos e derrotas. Em Jó capítulo 4, versículo 8, parte B, diz assim: os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. A lei do plantar e do colher nos oferece escolhas. No versículo 8, parte B
capítulo 6 de Gálatas, diz assim: mas o que semeia no Espírito ceifará vida eterna. Lembra que um tempo atrás eu falei aqui o seguinte, que tem pessoas que querem dedicar pouco tempo a Deus aqui na terra, aqui nessa vida, mas querem passar a eternidade com Ele. Então, o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E agora eu quero abrir espaço para... Primeiro ponto aqui é semeando no nosso lar. Quando plantamos atitudes de compreensão, amor, perdão e bondade. Deus é quem se responsabiliza em dar a colheita. Então, quando nós plantamos coisas boas, Deus se responsabiliza em nos dar coisas boas. Porque é Ele quem se responsabiliza em dar as colheitas. E para você plantar algo em seu cônjuge, você pode, muitas das vezes pode parecer difícil. Mas olhe para a recompensa. Você vai colher daquilo que você está plantando. Como também tem aqueles que semeiam para o seu ministério, seu chamado na obra de Cristo. Ali você vai precisar de plantar o quê? Jejum, oração, tempo para a leitura da Bíblia, obediência irrestrita a Deus. Isso são sementes que podemos plantar em nosso ministério, nosso chamado. Não se recebe unção, dons espirituais e revelação da palavra sem isso. E envolver-se com a obra e com o povo de Deus é também uma semente para acolher aceitação por parte de Deus para o nosso ministério, a nossa vida. Existem alguns que querem crescer no ministério, mas não se envolvem com a obra de Deus. Se esquecem de que abrir o ministério é aceitar Jesus como Salvador e Senhor e que pretende servi-lo. Tem também aqueles que semeiam na sua vida material. A Bíblia diz assim, Isaías 1,19: se querdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Semeando na vida material. Deus quer que sejamos prósperos. E quando somos fiéis a Deus, a prosperidade é um acontecimento natural. Algumas pessoas não prosperam na vida material porque não se colocam na dependência de Deus, ou seja, Deus dono de tudo. E outras porque desperdiçam tudo o que recebem de Deus. Gastam de uma maneira desnecessária. Não são capazes de administrar sua vida financeira. Acumulam dívidas. Não fazem o bem com a sua fazenda, por exemplo. Quando você gasta com coisas desnecessárias, você não está fazendo o bem. Tem que ser um bom administrador. O melhor administrador que nós temos é Deus, Criador dos céus e da terra. Você tem sido grato e fiel a Deus? Agradecido por tudo que tem recebido? E quando nós ajudamos alguém, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano não tem porque ele não trabalhou, porque ele não fez isso e aquilo, agora eu vou ter que ajudar. É Deus. Você está fazendo como se Deus estivesse fazendo para você. Faça para o próximo aquilo que você queria que fizessem por você. Em Deuteronômio, capítulo 22:9, diz assim, não semearás a tua vinha com 2 tipos de semente. Muitos plantam a boa e a má semente ao mesmo tempo. A má semente pode destruir a boa e assim frustrar todo o trabalho de ter realizado uma boa plantação. E conforme a palavra que nós lemos, Gálatas 6, versículo 7 até o 8, ali, não podemos
amar e odiar, abençoar e amaldiçoar. A má semente pode destruir a colheita. Então aí nós já aprendemos que é preciso semear sempre a boa semente. Você vê que o agricultor, na hora de plantar a semente, ele olha as sementes que ele vai plantar, ele escolhe, ele separa. Aqui eu estou com o pastor Nilo, que é agrônomo, né? Então, você não pega uma semente de qualquer jeito e joga. E o agricultor, ele ainda tem que arar a terra. E tem que escolher as melhores sementes. Isso tudo faz parte da preparação, da plantação para a colheita no futuro. Em Eclesiastes 3, versículos 1 ao 2, fala do tempo certo da colheita. A seu tempo ceifaremos e não desfalecermos. Se não desfalecermos, se não morrermos. É o tempo certo da colheita. Você não vai colher antes de plantar. Se você está colhendo hoje é porque alguém antes plantou, ou você plantou há muito tempo. Ou você plantou para você lá atrás, ou alguém plantou para você e você está colhendo. O agricultor que quer uma colheita, primeiro planta a semente na terra. A colheita vem sempre depois. Pode demorar algum tempo, mas certamente virá se não arrancarmos o que nós plantamos. Outro dia eu estava vendo a jabuticaba. A jabuticaba leva de 6 anos para colher, aproximadamente. Imagina você plantar uma semente e esperar 6 anos, 6 temporadas para colher. 6 anos. Mas a colheita vem sempre depois. Muitas pessoas querem colher imediatamente, mas o texto nos diz que há um tempo para plantar todas as coisas. Ali em Eclesiastes 3. Seria engraçado ver que alguém plantou uma semente de abacate num dia e no outro dia já quisesse comer o abacate que plantou, ou a melancia. E essa pessoa, de repente, que é muito imediatista, quer de um dia para o outro, o que é que ele vai colher? Frustração. Outro dia eu estava comentando aqui com o pastor aqui em casa, falando sobre o Kairos e o Cronos. Cronos vem gera o cronômetro, cronógrafo, é o tempo do homem. E o Kairos é o tempo de Deus. Eu defino o Kairos, né? O Kairos como sendo o tempo em que verdadeiramente as coisas acontecem. Por que verdadeiramente? Porque é o tempo de Deus. Acontecem verdadeiramente, sem mentira e sem engano. Então esse é o Kairos. Eu defino assim: o tempo em que verdadeiramente as coisas acontecem. O tempo em que verdadeiramente começa a colheita daquilo que você plantou. E nós, muitas vezes, agimos assim, queremos colher muito rápido. Queremos colher no dia seguinte, senão ficamos irritados e chegando ao ponto de destruir a semente. Mas nós devemos perseverar em plantar a boa semente, porque no tempo certo nós vamos colher. Hoje eu estava vendo, faleceu ontem, né? Um político ali em Criciúma chamado Rui Ilse, aos 98 anos. Hoje está ocorrendo o seu velório. Ele foi prefeito ali em Criciúma, ele foi nos anos 60, foi deputado estadual, 2 ou 3 mandatos, se eu não me engano, né? Faleceu aos 98 anos. E é uma pessoa muito querida ali na cidade de Criciúma. Recebeu vários títulos honorários, ou seja, ele plantou. E na sua despedida, no seu velório, as pessoas estão indo honrá-lo. Quem está colhendo essas honras são os seus filhos, netos, porque ele já morreu.
e ele colheu em vida muitos frutos daquilo que ele plantou. Então assim também somos nós colhemos coisas em vida daquilo que nós plantamos, e os nossos filhos, netos vão colher aquilo que nós plantamos também, algumas coisas. Por exemplo, um pai quando deixa herança para os filhos aquela herança é colheita daquilo que o pai plantou. E eles estão colhendo, recebendo a herança do pai. A Bíblia diz assim, o homem de bem deixa herança pelos seus filhos. No mínimo, um nome honrado, limpo para os seus filhos. Então, ali em Marcos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 21, fala sobre a parábola do semeador. E tem semente que caíram em solo fértil, tem outro que caíram entre as pedras, e assim vai. Entre semear e colher, haverá muitas coisas que poderão destruir a colheita. Mas persevere plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não desista. Eu gosto quando o Salmo 126, versículo 6, nos ensina que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quem sabe não é hoje que você começa a colher aquilo que você plantou. Quem sabe não é hoje que você começa a colher aquilo que você plantou. Amém? Manda um abraço, pastor Nilo, Deus abençoe, querido amigo, meu irmão em Cristo, pastorzão, literalmente pastorzão, né? Nós trabalhamos juntos um bom tempo, era o pastorzão e o pastorzinho. Deus abençoe a irmã Valda, seu ministério grandemente. Flávio, Deus abençoe, Flávio, meu amigo, meu vizinho, meu irmão em Cristo, mora em frente à minha casa. Deus abençoe sua esposa Ana, seus filhos. Pastor Marcos, Deus abençoe, querido, abençoe sua família e derrame bênção sobre a sua vida. Ramilson, lá em Natal, Rio Grande do Norte, meu amigo, um abraço para você, Deus te abençoe. Minha irmã Maria do Carmo, Maria da Glória, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas, Deus os abençoe grandemente. Pacheco, aqui de Itajaí, Deus abençoe, querido, e derrame bênção sobre a sua vida. Lindoval, lá de Pernambuco, que Deus abençoe grandemente. Lúcia, Deus abençoe, querido, e derrame bênção sobre a sua vida. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lembre-se, aquilo que o salmista diz, Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes, seus molhos. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. E para você que está